A CP0 chegou e deu muito ruim. Vegapunk quer sair de Egghead com o Luffy por conta do seu sonho. Mas, que sonho é esse? Arroi nerds, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nerd de Palha pra gente falar sobre o capítulo 1068 de One Piece, o sonho de um gênio, onde vamos entender um pouco mais sobre o porquê o Vegapunk quer sair de Egghead, além de conhecermos também o seu sonho e uns mistériozinhos a mais que temos aqui. Mas, antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de Xandora das notificações para quando tiver um vídeo novo e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que ficou tenso com a chegada da CP0. Sem mais delongas, pessoal, bora lá! Começando pela história de capa da Germa, onde temos o Judge e o Caesar que acabaram de sair de uma bela porradaria, com o nome da capa sendo dois integrantes dos Mads reunidos. E talvez isso nos leve aos Mads retornarem, através do Caesar e do Judge, como já venho falando há vídeos atrás. Mas pode vir algo interessante também do retorno desses dois, além disso. Quem sabe, né? Vamos ver. Mas voltando de onde paramos no último capítulo, a CP0 chegou em Egghead e quer aportar na ilha. O Pitágoras faz o pedido que o Shaka solicitou no capítulo passado de deles apenas deixarem o Serafim Kuma, que eles chamam de S-Bear, e depois pede para irem embora. Ele dá a desculpa de estar recheado de trabalho e no momento não pode recebê-los. O Uruchi então já começa a desconfiar de que o Vegapunk tem suas suspeitas do porquê eles estão ali, o que não deixa de ser verdade. O Kako tenta conversar com o Pitágoras, pedindo se eles não poderiam apenas aportar pelo menos para tomarem uma xícara de café, né? Ó o Chaves na vida. Mas o Pitágoras já dá um belo de um corte, dizendo que a base da G14 da Marinha é bem perto, e que eles poderiam ir parar lá. Mas então o Uruchi vem com algumas acusações. Navios de CPs diferentes vêm desaparecendo já há alguns meses, como na CP5, CP7 e CP8. E nenhum deles voltou, depois de terem visitado o Vegapunk. Mas o Pitágoras diz que todos ali viram as embarcações deixarem a ilha. Mas aí vem a Lilith toda raivosa e eufórica, que quer ver aonde essa conversa quer chegar, pois a CP0 acha que eles afundaram esses navios. E ela quase deixa eles entrarem só para poder mostrar para eles que não tem nada a ver com isso. Mas no fim, não liberam a passagem para a CP0. Porém, Uruchi vai de qualquer jeito entrar naquela ilha, então eles vão usar os poderes do Serafim Kuma para isso. Então nós voltamos brevemente para Kamabaka, onde voltamos à situação do Kuma original, que ainda está correndo para algum lugar, sabe-se lá onde ele vai, e ele utiliza os poderes da sua fruta para se teletransportar dali de Kamabaka. Resta saber por qual motivo essa investida aí do Kuma. Provavelmente ele está indo em direção a Egghead, talvez por conta da Bonnie ou de alguma programação dele. Se bem que ele estava com pressa, mas o destino dele com certeza é Egghead e a gente só vai descobrir quando ele chegar lá. Então voltamos ao Ferro Velho com o Ruffy e os outros e continuamos do ponto onde o papo tinha parado, que era de que o Vegapunk queria que o Ruffy o levasse para longe de Egghead, coisa que o Ruffy questiona do porquê. Se ali Egghead não era onde estava o laboratório dele, o Vegapunk responde que sim. Ele gastou todo o dinheiro que o governo deu a ele para ele financiar as suas pesquisas, mas ele ainda tinha novas ideias e uma delas era de poder tornar o mundo igual à sua ilha, Consciência. Ele quer criar um mundo onde energia gratuita esteja disponível para todos. O Luffy não entende muito bem tudo isso, mas o DB vem para tentar esclarecer as coisas. As nações geralmente travam guerras por conta de recursos naturais necessários para se gerar energia. E o Vegapunk continua dizendo que os humanos são estúpidos demais e se eles abrissem os olhos, veriam que existe energia em todo o nosso entorno. O mundo está repleto dela. E se esse poder pode ser convertido em uma fonte mais acessível, será possível extinguir uma das maiores centelhas de guerras do mundo, que é a busca por recursos naturais. O Luffy mais uma vez parece não entender muito, mas ele entende que o Vegapunk quer agradar a todos. E diz mais uma vez que ele não quer ser um herói. E pergunta o porquê, mais uma vez, ele quer sair de lá. E este é o ponto. Se ele quer chegar à conclusão deste sonho de poder dar energia gratuita para todos, ele deve entender e investigar a energia antiga, que um dia fez funcionar o Soldado de Ferro ali, o Gigante de Ferro, por conta da sua natureza curiosa. E ele aponta o quanto aprenderiam se toda essa parte proibida da história fosse esclarecida. E ele diz que depois que um amigo dele faleceu, no caso seria o Clover, ele vai cada vez mais fundo em busca de continuar a determinação dele. E é então que Egghead sofre um ataque.
E resumindo também, Vegapunk sabe demais e querem eliminá-lo, assim como fizeram com Ohara. Vegapunk aponta que deve ser um ataque da CP0 e explica pro Luffy quem eles são. Que o Luffy acha que são a CP9 ainda, né? E vemos que eles realmente chegaram na ilha. Vemos que a população ali da ilha está preocupada com os possíveis invasores. E lá no laboratório, os Vegapunks percebem que eles, a CP0, chegou na ilha. O Pitágoras chega à conclusão de que eles perceberam o que as bestas marinhas queriam fazer, que era afundar o navio deles, quando eles chegaram pedindo para entrar. E já que eles não estavam se recusando a sair, as bestas iriam comer o navio. Então eles deixaram que o navio fosse destruído e usaram os poderes do S-Bear para chegarem em terra. Poderes esses que são os mesmos do Kuma, da Nikyu no Kyu no Mi, a fruta da pata. E isso é um fato bastante interessante. Já vimos que os serafins, né, possuem certas habilidades extras, além dos lasers e a resistência incrível que eles têm. E as asas também, né, querendo ou não. A gente viu que o serafim do DB tem umas habilidades que são proeminentes ali da fruta do Sinner Pink. Possivelmente os outros também devem ter alguns poderes que podem ser derivados de frutas. Já que a gente já viu o da Hancock e o do Mihawk, só que a gente não viu se eles possuem essas habilidades. Eles devem possuir também. O que eu acho mais interessante aqui é que são dois Kumas. O Kuma Serafim e o Kuma original. E os dois possuem a mesma habilidade. É como se existisse, muito entre aspas, uma outra fruta da pata. Mas que no caso seria pelo fato de ambos, o original e o Serafim, compartilharem o mesmo fator de linhagem. Por isso, como a gente sabe, uma Akuma no Mi altera o fator de linhagem do usuário, que a comeu. Então talvez eles compartilhem os mesmos poderes, pois é o mesmo fator de linhagem de um para outro. Como é praticamente um clone um do outro, os poderes podem vir semelhantes, sem precisar que o Vegapunk tente, sei lá, recriar os poderes. Pode acontecer o mesmo também com o Serafim da Hancock, que a gente não viu muito utilizar os poderes dela. Será que o Serafim dela tem os mesmos poderes que ela, por conta do fator de linhagem? Que já está alterado, o fator de linhagem da Hancock já está alterado por conta dela ter comido uma Akuma no Mi. Porque o Vegapunk pode também ter recriado outros poderes também. Só que aqui o Pitágoras especifica o poder da Nikyu no Kyu no Mi. Então eu acho que não foi à toa. E no capítulo que apareceu o Serafim do Jinbe, o Sop pergunta se aquele é um poder de uma Akuma no Mi. E realmente é. Só que a gente não sabe se... Só que a gente não sabe ainda se é um poder replicado ou se é um poder que realmente foi... Tipo, por exemplo, o Serafim comeu uma fruta. A gente ainda não sabe. Provavelmente o Vegapunk recriou o poder. Só que aqui no caso do Serafim do Kuma, eu acho que é o poder que já era inerente do Kuma original, porque o Kuma original já havia comido a fruta e o fator de linhagem dele já estava alterado pela fruta. Então quando o Vegapunk fez o clone, o poder da fruta veio junto. Pelo menos é isso que eu acho, né? É uma maluquice. Não levem como uma verdade absoluta. Espero que tenha feito sentido para vocês e que eu tenha conseguido explicar direito essa ideia que me veio na cabeça. Mas bom, continuando o capítulo. Shaka então pede para que evacuem os pesquisadores e os trabalhadores da ilha e pede para que a Atlas volte ao laboratório. E ordena que liberem os serafins S-Snake, S-Hawk e S-Shark. Que obviamente são os três serafins que a gente já conhece. O do Jinbei, o da Hancock e o do Mihawk. E de volta ao Luffy, o Vegapunk, ele diz que vai arrumar as coisas para eles irem embora. Mas o Luffy já manda, não vamos fazer excursão não, tio. E se o Vegapunk desaparecer, com certeza vai ser uma catástrofe gigantesca pro governo, como aponta o Jinbe. Mas o Luffy vai liberar ele junto porque ele tem uma cabeça engraçada. Ah, é só o Luffy, meu. Então eles devem ir pra Lab Phase. E o Vegapunk pede para que levem a Bonnie junto. E cara, o Vegapunk junto com os Chapéus de Palha jamais iria imaginar isso. Mas não crio muitas expectativas, né? Como já vimos que aconteceu com o Yamato, né? Não quero criar expectativa nenhuma. Então só vou acreditar que ele vai junto na hora que eles estiverem saindo da ilha e o Vegapunk estiver junto com eles no navio. Só assim pra eu acreditar. Já fui enganado demais em Wano. Fui enganado demais. E caso ele vá, acredito que ele vá com eles até Off Tail. Pra ele poder entender tudo a respeito do século perdido. E quem sabe até o Tesouro One Piece não tem a ver com essa tal fonte de energia que ele tanto busca. Mas bom, o Vegapunk desaparece na frente deles usando o teleporte ao invés de levar todo mundo junto com ele, palhaço, né? E então vamos ver o que a CP está aprontando.
Eles encontram o monstro de holograma que o Ruffy conheceu capítulos atrás, e o Kaku acha que de verdade sai dando altas técnicas do Rokushiki, mas a Stussy diz que é inútil porque ela sabe que aquilo é um holograma. E ela me veio com algo interessante, ela diz que tem saudade daquele lugar. O Kaku então vai tentar ver o que tem acima das nuvens, pois se o Vegeta-chan estiver em algum lugar, deve estar na parte de cima. E qual a relação da Stussy com Egghead? Será que ela era assistente do Vegapunk? Trabalhou lá? Ou, nas hipóteses mais absurdas, ela é filha do Vegapunk? Ou talvez um clone dele também? Imagina, quem sabe, né? Vai que mais absurdo que isso não tem. Stussy me deixou curioso e intrigado com o que vem de background dela aí. Será que vem por aí a respeito dela? Enfim, Stussy explica que aquelas duas linhas pretas que existem no topo da ilha, ali nas nuvens, são uma linha de defesa da ilha. Quando um alvo inimigo passa por aquelas linhas, um raio laser é acionado. E o pessoal lá chama de o dono da fronteira. Moral de tudo, não subestime o maior cientista do mundo. O Ruffy fala que ela deveria falar esse tipo de coisa antes, né? Tá sabendo de tudo da ilha, só fala quando a cagada já aconteceu. E eu gosto que ela faz o Kaku de trouxa, né? O Kaku vai lá, atacando do nada, quando eles estão com o holograma depois, toma um raio na cara, e ela só explica os bagulho depois dele já ter tomado uma trolha. Muito bom. Então vamos que a Atlas vem pra cima da CP0. O Shaka pede pra que ela espere, só que o Ruffy já parte pra cima da ignorância, afinal a missão deles é matar todos os Vegapunks. E ele manda um Rokugan, que estilhaça o rosto da Atlas. Os trabalhadores partem em retiradas, pois o Shaka pediu para que eles evacuassem a ilha, e o Uruchi percebe que ela ainda está respirando. Mas e aí, quando temos o encontro, fatídico encontro? O Ruffy está passando por ali com a Bonnie e dá de cara com o Robiruchi, que ele reconhece como o cara do pombo, né? E o capítulo termina. E temos aqui mais um capítulo super legal, ficamos sabendo um pouquinho mais das motivações do Vegapunk e qual o verdadeiro sonho dele, né? Se ele ir em viagem com o Ruffy, ele e a Robin vão muito bem trocar figurinhas, né? Além dele poder nos dar mais algumas informações a respeito do mundo e talvez algumas coisas que ele tem conhecimento sobre o século perdido. Porque, como ele mesmo diz, é a curiosidade dele que está o levando para este caminho. Mas o bagulho vai esquentar, meus amigos. Vai esquentar. Será que o Uruchi e o Ruffy vão partir pra porrada? Ou não vai rolar porrada? A Stussy também cheia de segredinho ali de Egghead. Era a terra natal dela. O que ela tem? Qual a relação dela com essa ilha? Com o Vegapunk? E Vegapunk, será que vai ou será que não vai? Muitas perguntas, mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do capítulo? Quais são suas expectativas? E vai ter luta ou não vai? Contem pra mim. O que vocês acham, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Abraço, se cuidem e até a próxima.